Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 11, versos 1, 2 e 3. O nosso tema com você aqui nessa noite é pela fé. Tudo acontece pela fé. O texto bíblico nessa versão diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Fico impressionado porque ultimamente a fé está sendo anunciada como um tipo de chave infalível para uma série de conquistas e realizações na vida do homem. Mas será que a fé é o segredo para sermos poupados dos sofrimentos? Será que a fé é o segredo para abrir as portas para grandes feitos? Será que a razão de todo o sofrimento nosso é porque nós não temos fé? Há muito o que se dizer a respeito da fé, mas eu quero pensar nessa noite com vocês um pouco daquilo que o escritor da carta aos Hebreus nos ensina sobre como o cristão deve usar a sua fé. E para isso, então, nós vamos nos utilizar do capítulo 11 da carta aos Hebreus para aprender como um cristão usa a sua fé. O escritor da carta aos Hebreus, ele está escrevendo para cristãos judeus da sua época, que provavelmente viviam fora da Palestina. Na ocasião, estavam ocorrendo muitas perseguições ao cristianismo. Era uma época de muita apostasia, heresias sendo ensinadas por falsos mestres, e judeus cristãos estavam sendo tentados a voltarem ao judaísmo. Então, diante deste cenário, o autor da carta aos Hebreus trabalha uma série de exortações ao povo, uma série de encorajamentos a respeito da verdadeira fé. E nesse capítulo, através de homens e mulheres, ele faz uma profunda exposição da fé em Deus. Então, de acordo com o capítulo 11 de Hebreus, o que podemos aprender a respeito da fé e dos benefícios que ela produz na vida daqueles que a possuem? Em primeiro lugar, pela fé, nós temos a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Se você acredita, se você coloca a sua fé em Deus, tenha certeza de que Ele cumprirá as suas promessas. O Senhor não falha, Ele nunca falhou, não falha e nunca falhará. Ele é um Deus que não é homem para mentir. Quando Ele promete, Ele cumpre. Mas a decisão nossa é de crer que de fato Ele é o Deus que promete e que cumpre as suas promessas. O verso 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, nós temos a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos. É a prova das coisas que nós não podemos ver. Nós ainda não conseguimos ver, mas nós temos a certeza de que vai chegar. Porque pela fé, as promessas do Senhor são cumpridas em nossa vida. Na pequena frase do verso 1, o escritor ensina que somente a fé nos permite enxergar o futuro. Essa certeza daquilo que esperamos não é um convite para projetarmos uma série de aspirações na certeza de que elas se realizarão. Pelo contrário, por meio da fé nós temos a certeza das promessas de Deus e confiamos em seu poder. Em poucas palavras, nós podemos dizer que ter a prova das coisas que não vemos pela fé é se alimentar das promessas que Deus nos faz. A prova das coisas que não podemos ver é o alimento da nossa vida enquanto aguardamos as promessas de Deus se cumprirem. A fé verdadeira em Deus nos dá a certeza de que Ele cumprirá as suas promessas em nossas vidas.
Josué, já velho e perto de morrer, ele traz à memória do povo algo precioso a respeito das promessas de Deus. Ele diz assim: nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Nenhuma promessa do Senhor vai falhar na vida daqueles que têm fé, na vida daqueles que acreditam nele, na vida daqueles que depositaram a fé em Deus. Tenha certeza de que nenhuma das promessas que Deus lhe fez deixará de ser cumprida. Se alguma promessa deixar de ser cumprida, o problema não é de Deus, porque Ele já liberou. O problema é seu, você que não alcançou, porque não teve fé. Em segundo lugar, eu aprendo que pela fé recebemos a revelação dos planos de Deus. O verso 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Esse verso nos mostra que é pela fé que entendemos as obras e os propósitos de Deus. Quantas coisas nós não conseguimos entender na nossa vida, mas nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer, nós fomos chamados para acreditar. Há momentos na nossa vida que a gente para e fala assim: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que, pastor? Por que, Deus? Nós não fomos chamados para indagar ao Senhor a respeito das coisas que acontecem conosco, mas nós fomos chamados para crer que há um propósito maior de Deus sobre a nossa vida, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, perseguições, provações e tantas outras coisas sobre a nossa vida, porque pela fé nós entendemos perfeitamente que os propósitos de Deus serão cumpridos em nossas vidas. Em um diálogo com Jó, o próprio Deus pergunta: onde estavas tu, Jó? Quando ele criou todas as coisas, ninguém foi seu conselheiro. E apenas a fé que nos permite receber planos tão elevados e sublimes. Pela fé, a gente recebe os planos do Senhor na nossa vida e obedecemos. Não ficamos discutindo o que o Senhor nos entregou, mas nós apenas confiamos que aquilo que Deus está fazendo é o melhor. Você pode perguntar: pastor, quais são os planos de Deus para a minha vida? Eu posso responder com uma outra pergunta a você: a sua fé em Deus é uma fé verdadeira, legítima, que não o faz duvidar? A resposta então revelará se você está apto a receber a revelação dos planos de Deus para a sua vida ou não. Porque somente pela fé autêntica e verdadeira é possível receber as revelações dos planos de Deus para as nossas vidas. Os planos de Deus, as revelações dos planos de Deus estão à disposição daqueles que acreditam nele, estão à disposição daqueles que colocam a fé nele. Para esses, Deus revela os seus planos. Para esse, Deus revela os seus propósitos. Para esse, Deus revela os seus projetos de vida. Em terceiro lugar, eu aprendo que pela fé agradamos a Deus e nos aproximamos dele. O verso 6 diz assim: sem fé, preste atenção, você quer agradar a Deus? Coloque a sua fé em Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós achamos que esse tempo de celebração, enquanto adoramos ao Senhor, demonstra exatamente o fato de que Deus se agrada da nossa adoração. Às vezes, quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos achando que Deus se agrada da nossa adoração. Às vezes, quando estamos pregando, como eu estou fazendo agora, eu fico achando que Deus se agrada da minha adoração. Olha, se há uma coisa que agrada ao coração de Deus, é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você pode doar, sem fé você pode pregar, sem fé você pode cantar, sem fé você pode levantar as suas mãos, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Olha só. Quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam.
nós encontramos uma verdade gloriosa e ao mesmo tempo uma verdade terrível. Sem fé é impossível agradar a Deus. E isso deve gerar uma reflexão no nosso coração. Será que eu tenho agradado a Deus com a minha vida? Ainda no mesmo verso nós aprendemos que a fé é obrigatória para nos aproximarmos de Deus. É impossível nos aproximarmos de Deus sem fé. Não importa se somos capazes, não importa o quanto somos bondosos, não importa o nosso intelecto, não importa o tamanho do reconhecimento das obras que nós realizamos, se não tivermos fé, nada disso agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele também chegou a essa conclusão, ao dizer que tudo que não provém da fé é pecado. Essa fé verdadeira, quando a temos, ela se traduz em frutos, obras que agradam a Deus. Tiago nos explica claramente esse princípio ao dizer que a fé sem obras é uma fé morta. Tiago não está ensinando que as obras são elas que mantêm viva a nossa fé, não. Mas que a evidência da verdadeira fé na vida do cristão o leva a praticar as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras que fazemos, mas as obras nos acompanham. A partir do momento em que nós colocamos a nossa fé em Jesus, Jesus desperta em nosso coração o desejo de praticar as boas obras. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Se alguém diz ter tal fé, mas não possui tais obras, certamente sua fé é falsa, apenas nominal e histórica. Portanto, se a sua fé é morta, não serve para nada, não agrada a Deus e nem o aproxima dele. Quer agradar ao Senhor? Quer se aproximar do Senhor? Quer ter experiências com o Senhor? Você precisa ter fé. Você precisa acreditar que Ele existe, que os planos dele para você são planos muito maiores do que aquilo que você pensou, do que aquilo que você tem projetado para a sua vida. Você precisa acreditar que Deus tem algo maior para você. Você precisa acreditar que Deus o trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele, no controle da sua vida, fará com que você experimente coisas extraordinárias. Basta que você aplique fé para entender que Deus é aquele que pode todas as coisas na sua vida. Mas também, queridos, olhando para esse texto, a gente aprende o seguinte: pela fé vencemos as grandes batalhas da vida. Olha só o que diz a palavra de Deus: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram os reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Queridos, tudo isso homens e mulheres alcançaram pela fé. Pela fé, queridos, esses homens aqui derrotaram as grandes batalhas que eles tiveram que enfrentar. A partir daqui do verso 30, vemos que a fé nos faz triunfar em grandes batalhas. Foi pela fé que as muralhas de Jericó vieram ao chão.
Foi a fé verdadeira que levou Raabe, uma prostituta, a produzir boas obras e por fim se tornar uma das ancestrais de Cristo Jesus. Foi pela fé que os juízes, que os reis do Antigo Testamento, eles subjugaram reinos. Pela fé, Daniel, Sansão, Davi, eles fecharam boca de leões. Foi pela fé, queridos, que 3 homens, Sadraque, Abidnego, Mesaque, sobreviveram ao fogo ardente da fornalha. Você não precisa temer as batalhas da sua vida, se você também é um homem, uma mulher possuidor de fé. A fé que você tem em Cristo Jesus vai fazer com que as grandes muralhas da sua vida sejam todas elas derrubadas pelo poder do Espírito Santo. Você precisa tomar posse disso na sua vida. Você precisa acreditar que a tua fé é algo que vai te ajudar a vencer as suas batalhas, a vencer as suas lutas. Você não precisa, querido, recuar diante dos embates do viver, porque pela fé, Deus, Ele o fortalece, para que você seja capaz de vencer todos os gigantes que se colocarem à sua frente. Eu quero dizer aqui nessa noite, que todos os gigantes que têm se levantado contra a sua vida, eles vão ter que se recuar, eles vão ter que se curvar diante do poder do teu Deus. Pastor, aonde está minha arma? Está na tua fé. Está na fé que você tem em Jesus Cristo. Alimente a sua fé cada dia, para que você possa vencer todas as batalhas que você se deparar com ela. É a sua fé que vai lhe tornar dia após dia um homem e uma mulher vencedora no nome de Cristo Jesus. Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Queridos, olha para a Bíblia e você vai encontrar homens e mulheres que derrotaram grandes batalhas pelo poder da fé. Foi assim na vida de Davi, quando ele venceu Golias. A Bíblia diz, e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Toda vez que uma batalha se levanta contra nós, ela vem armada de alguma coisa. Muitas das vezes ela vem armada com espada. Muitas das vezes ela vem armada com dardo para tentar destruir a nossa casa, a nossa família. Mas a Bíblia diz aqui que Davi disse algo que eu e você também precisamos dizer nas batalhas que a gente enfrenta. Deixa os gigantes se levantar contra a gente, usando a sua espada, usando o seu a sua lança, usando o seu dardo. Mas eu e você, nós vamos contra esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem Ele desafiou. Queridos, enquanto os gigantes se levantam para destruir a nossa vida, exatamente com espada, lança e dardo, eu e você, cheio de fé e na autoridade do Espírito Santo de Deus, nos levantamos para dizer que Ele vai ter que bater em retirada, porque o nosso Deus é poderoso. E eu e você estamos mais armados do que Ele. Nós temos a fé. E quem tem fé, queridos, é imbatível. Quem tem fé é invencível. Quem tem fé, quem anda por fé, anda no sobrenatural de Deus. Esses homens de que Hebreus aqui fala, foram homens cheios de fé, que usaram a fé para derrotar os seus gigantes. Quinta verdade que eu aprendo: pela fé vivenciamos os milagres de Deus. A Bíblia diz aqui: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Meu Deus, tiveram mulheres de fé, que experimentaram, desfrutaram de uma experiência sobrenatural com Deus. Diz aqui que houve mulheres
que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Queridos, que coisa linda é isso aqui. Esse verso aqui nos lembra que pela fé mulheres receberam seus mortos ressuscitados. Está falando aqui de uma experiência linda. Claramente aqui se refere aos eventos ocorridos com os profetas Elias e depois com o profeta Eliseu, onde pela fé 2 pessoas foram trazidas novamente à vida. 2 Reis capítulo 4 fala da ressurreição do filho da Sulamita. Lá em 1 Reis você encontra Elias fazendo o menino de uma viúva ressuscitar. Tudo isso, queridos, através da fé. Queridos, pela fé a gente encontra leprosos sendo purificados. Pela fé a gente vê um centurião vendo seu filho curado. Pela fé um paralítico levantou-se e começou a andar. Pela fé uma mulher cananeia experimentou a cura de sua filha. Pela fé o cego Bartimeu voltou a enxergar novamente. Pela fé uma mulher é curada do fluxo de sangue. Queridos, Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. Tudo isso pela fé. E pela fé você poderá experimentar hoje um milagre na sua vida. Não duvide do milagre que Deus tem para você. Aplique fé nessa noite em tudo aquilo que você está recebendo, em tudo aquilo que você precisa para a sua vida. E hoje você receberá um milagre neste lugar. Você precisa de um milagre e você tem fé. Então fique de pé aí que eu quero orar por você. Quero orar por você agora. Só quem precisa sim de algo sobrenatural. Quem não precisa fica sentado aí mesmo. Pastor, eu preciso de algo sobrenatural. Não fique de pé porque o pastor está pedindo para você ficar. Você não pode atrapalhar o mover que Deus vai fazer aqui com a tua incredulidade. Deus quer fazer algo tremendo aqui. Quem precisa de um milagre, sai do lugar e vem aqui à frente. Pastor, eu preciso de um milagre numa área da minha vida. Oh, meu Deus. Pastor, eu preciso de um milagre. Meu Deus do céu. Se você não precisa, não sai do seu banco não. Não atrapalhe aqueles que vão receber algo extraordinário aqui hoje. Não atrapalhe o mover do Espírito Santo sobre a vida de pessoas aqui. Meu Deus. Aleluias. É tudo pela fé, meu irmão. Você vai entrar 2018 pela fé. Você vai entrar 2018 triunfando pela fé, experimentando coisas sobrenaturais na sua vida. Tudo pela fé. Meu Deus, eu não preparei nada disso. Nós não preparamos nada disso. Mas o teu Espírito Santo está falando forte ao meu coração aqui. Pai querido, o Senhor conhece a história de vida de cada filho seu que está aqui à frente, de cada homem e mulher que decidiram experimentar algo sobrenatural na vida deles. Então, Pai querido, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um anônimo, ó Deus, entre muitas pessoas aqui nessa terra, mas aí no céu o Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha fé. O Senhor conhece, ó Deus, os anseios do meu coração. Pai querido, assim como o Senhor também conhece cada homem, cada mulher que se moveram do seu lugar para estar aqui na frente, pedindo ao Senhor um milagre. Pai querido, o ano está se encerrando e os teus filhos estão atravessando um deserto.
Pai querido, em nome de Jesus, ative a fé do sobrenatural na vida dessas pessoas agora. Rasga o céu sobre a vida dessas pessoas aqui. Pai querido, libera o milagre que elas precisam. Começa, Deus, agora, em nome de Jesus, a trabalhar de maneira sobrenatural nesse ambiente, e que a vida dessas pessoas comece a ser impactada pelo Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós cremos, Jesus, pela fé, que aquilo, ó Deus, que foi tirado do Teu filho, da Tua filha, vai voltar para a mão deles hoje. O Senhor vai fazer de novo. Pessoas que estão aqui, que precisam de um milagre, precisam de uma cura. Pai querido, libera sobre a vida delas uma cura agora. Que a saúde física dessas pessoas seja tocada pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Seja tocada aqui agora em nome de Jesus. Pai querido, vai liberando o sobrenatural do Senhor. Eles estão diante do Senhor acionando a fé deles. E pela fé, o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. Nós vamos adorar o Senhor. E você vai sentir algo que você nunca sentiu na tua vida aqui nesse ambiente. Já está liberado sobre a sua vida algo novo nessa noite. E é tudo pela fé, irmão. Começa a acionar a sua fé. Começa a ativar a sua fé. Pela fé, homens e mulheres experimentaram cura. Pela fé, homens e mulheres experimentaram o mover de Deus. Pela fé, homens e mulheres se levantaram e começaram a caminhar de novo. Deixa Deus tocar você hoje. Deixa o Espírito Santo tocar você aqui nessa noite. O texto bíblico diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dessa mesma fé que os antigos receberam um bom testemunho. Que pela fé a gente entende que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Tem algo sobrenatural agora aqui, ó, sendo liberado sobre a sua vida, que com os olhos físicos você não vai enxergar. Por isso que eu estou mandando você, te pedindo nessa noite, para você acionar a sua fé, porque é ela que vai fazer você enxergar o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Vai orando. Começa a levantar a sua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir o som do seu coração. Igreja, clame ao Senhor. Clame ao Senhor nessa noite. Faça isso pela fé. Faça isso pela fé. Comece a tocar o coração do Pai com o seu clamor. Toque o coração do Pai com o seu clamor. Toque o coração do Pai com o seu clamor. Pela fé, nós temos a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Pela fé, recebemos a revelação dos planos de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Você quer revelação de Deus para você? Dá um glória a Deus. Pela fé, querido,
Somente pela fé a gente pode agradar a Deus e nos aproximar mais dele. Você quer se aproximar mais de Deus? Ative a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, pela fé vencemos as grandes batalhas da vida. Quantos aqui querem vencer batalhas? Você vai vencer as suas batalhas pela fé. Pela fé. Pela fé vivenciamos os milagres de Deus. Se você crê nesse profeta aqui, ó, tem gente já recebendo o seu milagre aqui nessa noite. Gente de fé está experimentando o seu milagre, experimentando o sobrenatural de Deus. Essa noite aqui vai ser uma noite marcante para a sua vida. No final, queridos, desse capítulo, o autor dessa epístola nos permite entender uma coisa muito importante. Pastor, o que é? É que nos dias de hoje não temos mais o mar se abrindo, não temos mais uma grande muralha sendo derrubada de forma sobrenatural, não temos mais o sol sendo detido e o tempo ficando paralisado, não temos mais fogo literalmente descendo do céu e tantas outras coisas narradas pela Bíblia. Mas isso não significa que não temos mais fé como antigamente, nem mesmo que o nosso Deus mudou. Ao contrário, isso significa que o nosso Deus é imutável, que o nosso Deus é poderoso. Seus propósitos são eternos. E todas essas coisas espetaculares que aconteceram aos nossos olhos apenas servem para apontar para algo infinitamente maior e superior a todas essas coisas. E o que é isso, pastor? É a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A obra redentora de Jesus na cruz foi o maior espetáculo dessa terra. Embora Deus Ele prometa suprir nossas necessidades, o maior exercício de fé não é buscar uma melhoria de vida ou buscar um grande milagre. O maior exercício da nossa fé é ter a certeza de uma nova vida através do maior milagre que existe, a salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Entenda que pela fé você tem a certeza que Deus cumprirá as suas promessas. Você receberá a revelação dos seus planos. Você agradará a Deus e se aproximará dEle. Você receberá a força que você precisa para vencer as grandes batalhas da sua vida. E você viverá os milagres do Senhor. Deus liberou, queridos, uma palavra de ordem para o meu coração. Eu tenho orado durante alguns meses. E qual foi, pastor, a palavra que Deus liberou para o seu coração, que vai nortear essa igreja no ano de 2018, pastor? A palavra está lá em Romanos 1,17, onde a Bíblia diz o seguinte: como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
A palavra de Deus liberada para o meu coração e para o coração da Igreja Batista Memorial no ano de 2018 é fé. Então, queridos, nós vamos viver o ano da fé. Nós vamos experimentar coisas sobrenaturais através da nossa fé em Cristo Jesus. Então repita comigo. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: o justo. Diga mais forte: o justo viverá pela fé. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim, ó, profetiza: o justo viverá pela fé. Diga para ele: você viverá pela fé. Você crê nisso? Você recebe isso? 2018 é o ano da fé. Deus nos levará a lugares profundos com a nossa fé em Jesus.